Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast da AF Oncologia, hoje com o tema de gênito urinário, e hoje o objetivo aqui com o Rafael é a gente abranger aqui vários dos temas do gênito urinário. Então a gente vai começar com as atualizações de próstata, depois a gente vai para a bexiga e a gente finaliza em rim. Um pouco dessas atualizações a gente já discutiu no pós-ASCO, mas acho que agora o objetivo é a gente aprofundar ainda mais os detalhes de como isso também impacta na nossa prática clínica. Então, Rafael, bem-vindo a mais um videocast. Vamos começar com próstata, certo? É isso, Nath. Obrigado. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. E como você falou, né, no pós-ASCO a gente abordou muitos dos estudos que a gente vai comentar aqui, né? Afinal, a ASCO é quem traz as principais atualizações, que é o foco, né, do nosso curso. Mas essa é a hora que no próprio vídeo a gente comenta, né? É a hora da gente, quem gosta de GU ou quem de fato atende esses pacientes, precisa estar focado em cada detalhe, que isso muda na prática para escolher o melhor tratamento para o nosso paciente, né? Então, a ideia é dividir em 3 blocos, né, como você falou. Então, a gente vai começar por próstata, e não só pela importância do estudo Proteus, mas também por ser doença localizada, né, que eu gosto de fazer essa evolução da doença localizada até a doença castração resistente. Vamos começar falando, então, do Proteus. Proteus, acho que a maioria está familiarizada, mas para relembrar, né? Então, é um estudo de pacientes com câncer de próstata localizado de alto risco, e é sempre importante lembrar o que é o alto risco para o estudo, né? Assim, a gente sempre fala que os critérios de elegibilidade talvez são um dos pontos mais importantes para você entender o resultado, né? E eram pacientes de alto risco considerados com Gleason 8 ou mais, então por si só a gente já consideraria o alto risco, ou pacientes com Gleason 7 com outros fatores de risco, né? O valor de PSA ou mesmo o T. Porém, na prática, quando a gente vê os pacientes que foram elegíveis para esse estudo, a grande maioria era o Gleason 8 ou mais, então a gente pode entender que a maioria dos pacientes com Gleason menor não estavam tão contemplados. Esses pacientes eram randomizados, então, para receber apalutamida mais ADT neoadjuvante, né, lembrando doença localizada, contra um grupo controle, né, com ADT. Isso a gente fazia por 6 meses. O paciente era submetido à cirurgia, então o paciente tinha que ser elegível à cirurgia na avaliação inicial. E depois da cirurgia, ele recebia 6 meses de ADT mais APA no braço experimental ou apenas ADT no braço controle. E o endpoint primário foi justamente um endpoint duplo, tanto de resposta patológica completa na cirurgia, quanto de MFS, né? E depois a gente vai comentar alguns detalhes sobre esses endpoints, né? Que muitas vezes acabam dando pra gente a magnitude também do resultado. No endpoint primário, então, de PCR, né, a resposta patológica completa, a gente teve um resultado que chamou bastante atenção, né? Quase 9% de resposta patológica completa com ADT mais APA, que não é uma coisa que a gente está acostumado, né, com pulmão, mama, que a gente tem respostas patológicas, própria bexiga, né? Respostas patológicas de 50% ou mais. Aqui, 10% a gente considera um valor 9 vezes mais alto do que o grupo controle, que a gente teve apenas 1%. Então, de fato, a hormonioterapia não é tão conhecida como algo que tem uma taxa de resposta alta, mas ela mostrou aqui quase 10% dos pacientes com essa resposta. E quando a gente vai para o desfecho de MFS, a gente vê que teve uma diferença aí de 78% para 73% em 5 anos, ou seja, 5% de diferença absoluta, e um hazard ratio de 0,80, né? Foi significativo, mas a gente também viu que foi um recrutamento de um grande número de pacientes. E o N geralmente acaba ajudando a gente a ter um intervalo de confiança mais curto, e foi positivo. Por que eu faço essa ponderação? Porque MFS, ele é um surrogate para sobrevida global, que é o endpoint mais esperado quando a gente fala de uma doença localizada. Porém, o MFS, considerando estadiamento convencional, ou seja, tomografia, cintilografia. Aqui foi permitido pela primeira vez em estudos de próstata a utilização de PET-PSMA. E a gente sabe que isso pode trazer uma mudança no que você considera evento, né? Você vai considerar um evento de forma mais precoce. E o que mais chamou atenção, né, que foi uma das críticas ao estudo, foi que os braços eram desbalanceados em relação ao uso de PET-PSMA. Você tinha um uso mais enriquecido no grupo controle, que isso pode gerar muitas vezes os vieses, né, que levou ao resultado positivo. Quando a gente vai para MFS somente por exames convencionais, apesar de que a gente aí tem que fazer ponderações também, né, de que o estudo
permitia, então não é exatamente o que a gente viu na prática, mas não é positivo, pelo menos no intervalo de confiança. É um hazard ratio também de 0,80, mas a gente teve aí o cruzando a unidade. Então, a grande crítica vai ser assim, o quanto que a gente vai considerar esses dados suficientes para a gente usar na prática, sendo que quando a gente fala de pacientes com doença localizada, muitas vezes a sobrevida global é necessária para a gente falar que a gente está curando de fato mais pacientes e não apenas prolongando, né, uma metástase que sim, é algo significativo na jornada do paciente com câncer de próstata, mas muitas vezes a gente pode ganhar isso com a primeira linha, por exemplo, né? Muitas vezes a gente consegue ter até na recidiva bioquímica o uso de ADT mais ARP. Então, vão ser discussões que a gente vai ter aí ao longo dos próximos meses. A gente sempre também vai trazer aqui para vocês as atualizações assim que elas vierem. Outros dados importantes são os desfechos secundários, que aí sim, foi bem significativa a queda do PSA e quando a gente olha para a diferença entre as curvas, foi significativamente mais impactante a queda do PSA no grupo de APA. Quando a gente olha o próximo tratamento, ou seja, o tempo livre de tratamento também foi positivo esse desfecho secundário. Então, tem muita discussão de que, de fato, esses desfechos secundários, eles levam a um benefício. Você ficar mais tempo sem a quimioterapia, mais tempo sem um bloqueio hormonal. Porém, a gente gosta sempre, quando a gente tem a doença localizada, de ter a sobrevida global, né? E nada... nenhum benefício vem sozinho, né? A gente tem que olhar sempre para a toxicidade. E quando a gente fala de apalutamida, uma coisa que chama muita atenção é o racho cutâneo, né? Não chama atenção, mas a gente tem que estar sempre atento, né? É um percentual relativamente baixo, pensando em outros antineoplásicos que a gente tem na oncologia, mas 10% de rash grau 3 chama um pouco a atenção de um paciente que muitas vezes poderia abdicar de qualquer tratamento sistêmico, poderia simplesmente ser submetido à cirurgia. A gente sabe que aí 80%, 90% dos pacientes ficam livres de doença, então vai ser uma discussão ainda que a gente vai ter que dividir com o nosso paciente, muitas vezes com o urologista. Não é um dado que fala por si só, no sentido que a gente vai ter que adotar isso na nossa prática. Perfeito, Rafa. Acho que dos questionamentos aqui, né, é que inúmeros endpoints secundários, desfechos secundários foram positivos, né? E aí, baseado nisso, será que a gente já consegue transpor para a nossa prática clínica, né? Ou seja, a apalutamida, mesmo sem o resultado sobre a vida global, já muda o cenário da doença da doença inicial aqui no cenário perioperatório? Uhum. Nath, eu gosto de trazer até uma discussão, acho que na oncologia a gente também tem que ter uma visão global e se aproveitar de estudos de outras histologias também para a gente tentar trazer essa discussão, né? A gente discutia, a gente conversava, né, no pós-ASCO sobre os estudos com os TKIs em pulmão, que você acaba não tendo muitas vezes a global imediato, quanto que você vai associar. E a gente acaba olhando para os desfechos secundários. Nesse caso, o que eu acho um pouco diferente é que o desfecho de MFS convencional, ele foi validado. A gente tem estudos que validam isso como um surrogate, né, como um desfecho substitutivo para sobrevida global. Mas esses outros endpoints, né, assim, só o aumento do PSA, às vezes o tempo livre de tratamento, nem sempre eles traduzem para a gente a prática, porque você vai estar fazendo um tratamento para evitar um tratamento futuro. É diferente quando você tem um risco de uma metástase cerebral, que muitas vezes no câncer de próstata você consegue controlar a doença depois. Então, apesar de ser uma doença de uma longa jornada, que a gente às vezes demora para ter os desfechos melhores, eu ainda preferiria ver esses dados com mais maturidade para a gente poder adotar, pelo menos de uma forma, para todos os critérios de elegibilidade, né? Agora, claro, talvez aquele paciente de mais alto risco seja uma decisão individual ali que a gente vai querer intensificar o tratamento para ele. Bom, e seguindo então, a gente estava falando até agora, né, de doença localizada, a gente abordando um pouquinho agora na doença metastática, né? Na recidiva bioquímica, a gente tem aí o embarque, né, como ainda um estudo absoluto e, né, a gente comentou disso na ASCO-GU, veio a sobrevida global também confirmando os resultados, então isso está bem solidificado. Quando a gente entra para o cenário castração sensível, o que a gente tem visto, né, de maior atualização, assim, primeiro, é a consolidação de como a gente tem a terapia dupla como um tratamento muito eficaz até hoje, né? A gente tem desde o estudo Stampede há mais de 10 anos, quantos estudos aí com os novos agentes há menos de 10 anos, eles até hoje se comprovando como o melhor tratamento e a gente tem falhado em bater esse tratamento, né, com as terapias intensificadas. Mas o que a gente teve de mais positivo
Foi o Arasens e o PIS-1, que foi com quimioterapia. A terapia tripla foi superior, porém, comparado com químio, né? Quando a gente começou a comparar, por exemplo, o PSMA Addition, que a gente comentou aqui nas últimas aulas de atualização, que foi a introdução do lutécio PSMA na primeira linha, ou o estudo Amplitude, que trouxe o inibidor de PARP para a primeira linha, foram ganhos modestos, e aí, mais uma vez, a gente vai voltar naquela discussão da sobrevida global, né? Todos eles falharam ainda em mostrar a sobrevida global, pelo menos na população mais ampla, né? E tiveram só desfecho de PFS. Então, a gente, por um lado, a gente pode, né, entender que esses estudos falharam, por outro lado, a gente pode entender que a terapia dupla se consolida como um tratamento muito eficaz e que a gente ainda tem que sempre focar nela. E eu acho que a gente tem que ter um peso maior quando a gente quer mudar o tratamento. Ou se a gente vai fazer uma terapia tripla, tem que ser muito bem justificada. E aí eu entro né, vocês que às vezes estão assistindo esse vídeo que gostam mais de GU, como a gente tem que saber de cada detalhe, né? A gente não tem uma estratificação molecular como tem em pulmão ou mesmo na mama, mas cada vez mais a gente vai vendo subgrupos que podem se favorecer mais de um tratamento ou de outro. Por exemplo, né? Eu comentei do estudo Amplitude. Agora na ASCO a gente teve o TALAPRO 3, que foi o estudo de talazoparib com enzalutamida, já né, no metastático sensível, que ele avaliava a população HRR mutada e a população BRCA mutada. E a gente viu que o BRCA mutado, a gente sabe que ele vai muito bem, né, com inibidores de PARP, e de fato a gente teve até um ganho já de sobrevida global já mostrado. Porém, quando a gente vai para a população HRR, a gente fica na dúvida se ele é puxado ou não pelo BRCA. E para mim o slide mais interessante da ASCO toda, assim, ASCO GU, foi o slide que mostra que o talazoparib com a enzalutamida foi positivo no paciente HRR mutado, não BRCA, né? Isso mostrou não só o efeito da combinação, mas como a gente pode trazer muitas vezes para a primeira linha. Então, assim, hoje, talvez se eu tivesse um paciente que precisa de intensificação, e mais uma vez, bato nessa tecla, nossos tratamentos são muito bons já com terapia dupla, então a gente tem que ter uma justificativa para intensificar. Então a gente tendo essa justificativa, um paciente jovem, sintomático, muitas vezes com alto volume de doença, nesse paciente sim, eu consideraria uma terapia tripla com inibidor de PARP, e inclusive com a quimioterapia, como a gente vem fazendo para os pacientes de alto volume e jovens. Então, a primeira linha fica essa discussão, né? Quais pacientes eu tenho que intensificar? Eu entendo que não é a maioria, é um nicho de pacientes. E conforme os estudos também forem tendo maturidade de sobrevida global, a gente pode rever também essas decisões. E um dado muito interessante, que até na verdade foi a própria uma das nossas professoras, né, a professora Sara, que apresentou na parte de cuidados paliativos, mas quem puder reassistir o vídeo, né, do pós-ASCO é bem interessante, mas eu vou comentar um pouquinho aqui, porque influi tanto para pacientes de câncer de próstata quanto de mama, que é a proteção óssea, né? A gente sabe que próstata, principalmente, né, 90% dos pacientes metastáticos têm doença prostática exclusiva, ou muitas vezes também nos ossos. E quando a gente fala do paciente com castração resistente, a gente já sabe do benefício, né, em sobrevida, tanto livre de metástase quanto também de eventos, né, de fratura, eventos ósseos, que é o uso do denosumab, né? Isso já está bem estabelecido, mas tinha uma discussão, quanto que eu preciso da posologia mensal, né, ou seja, a cada 4 semanas, 120 miligramas a cada 4 semanas, ou eu poderia descalonar para cada 3 semanas, 3 meses, perdão. E esse estudo chama REDUCE, né, mostrou que se eu faço uma terapia de indução ou uma terapia inicial de 4 aplicações mensais, depois eu posso descalonar para 3 meses, isso não foi inferior, né? Atingiu o nível de não inferioridade. Então, hoje em dia, é algo que a gente brinca que vai em linha com o que o paciente quer, o médico quer diminuir e também, né, para desafogar o sistema de saúde até em relação a custos, né? O estudo mostrou que, além de ser não inferior para desfechos ósseos e para desfecho de progressão, ele também foi menor em osteonecrose de mandíbula, que a gente sabe que é sempre uma preocupação nossa. Então, esse sim, acho que a gente está bem pronto para utilizar, né? Então, hoje, na minha prática, pacientes que já estão usando há mais tempo, eu já estou descalonando para essa posologia a cada 12 semanas. E para quem está começando, a gente já tem essa programação. Fazer inicialmente a cada 4 aplicações mensais e depois a gente reduz trimestral, né? Acho que são avanços que a gente vai também pautando na nossa prática para benefício dos pacientes também, né, Nath?
Isso aí, Rafa. Acho que uma baita atualização aqui de revisão em próstata, que era o objetivo do primeiro bloco. Então, agora a gente vai seguir para o segundo bloco de bexiga e a gente finaliza o terceiro com rim. Bom, então agora a gente segue no bloco 2, né? Um dos blocos talvez mais interessantes nos últimos anos, né? Câncer de bexiga, a gente sabe que ficou décadas, né, sem avanços. A gente tinha basicamente um tratamento baseado em platina. A gente brincava que antes era o nosso câncer de pulmão, né? No sentido de que era platina, depois você ia sequenciando algumas químios. Pulmão evoluiu, né, de forma drástica nas últimas décadas, bexiga estava ficando um pouco para trás, e a gente teve muita felicidade de, nos últimos anos, ter um advento de novas drogas, né, aumentando muito a sobrevida global dos nossos pacientes, principalmente os metastáticos, e agora a gente vindo para a doença perioperatória. Aqui eu queria fazer a sequência invertida, né, de começar falando dos metastáticos, depois vindo para o cenário perioperatório, que foi a sequência mesmo da publicação dos resultados, mas acho que faz sentido também da gente ter a maturidade dos dados que a gente teve nos últimos anos. Então, vocês devem estar lembrados, né, do estudo EV302, que foi a vez do câncer geniturinário ter aplausos de pé, que quando a gente teve essa apresentação na ESMO, que o estudo mostrou um aumento de sobrevida global de 16 meses para cerca de 33 meses, né? Isso com um PFS também positivo de 6 para 12 meses. Então, basicamente, quase triplicou, enfim, duplicou a sobrevida global desses pacientes, batendo um braço que era a base de quimioterapia, mas muitos desses pacientes faziam também imunoterapia como tratamento subsequente. E a gente teve agora nessa ASCO a atualização desse estudo, follow-up de 42 meses. Eu achei bem interessante ver, acompanhar esses follow-ups, principalmente para a gente ver terapia subsequente, né? Porque quando a gente fala sobre a vida global, eu acho que muda muito quando a gente tem o grupo controle recebendo a mesma terapia que teve no braço controle, pelo menos em algum momento, né? Ou também o quanto que a gente tem aquele tail da curva, né? O quanto que a gente tem aqueles pacientes residuais que eles não têm a curva que não cai mais, né? Aquela curva que faz um platô. E foi isso que a gente observou, né? Quando a gente vê a curva de follow-up de 42 meses, a gente tem 44% dos pacientes vivos, né? Isso para câncer de bexiga é algo muito inédito, né? Algo que deixa a gente bem contente. Enquanto que no grupo controle a gente tinha 24% dos pacientes, mas mais uma vez, lembrando que boa parte dos pacientes, né, no grupo controle receberam imunoterapia, que a gente sabe que é uma das drogas aí que mais responsáveis talvez por esse platô, mas a gente vê como que a combinação ela é sinérgica, né? Como a gente tem um ADC, que é o enfortumab, com a imunoterapia, você tem ali uma sinergia tanto dos linfócitos atacando as células que são marcadas pelo ADC. A gente vê que, de fato, muitos desses pacientes, a gente não pode falar em cura, mas muitos deles sem progressão de doença, depois de 4 anos, muito possivelmente eles podem ficar livres de tratamento de forma sustentada ou prolongada, né? Então, claro que a gente ainda vai acompanhar mais ainda essa atualização, né? Mais uma vez a gente comenta das outras áreas, a gente teve em pulmão, né, a atualização do Crown, então a gente quer chegar nesse momento, melanoma, a gente teve isso com o ipilimumab lá atrás e com o ipinivo, então talvez a gente comece a ver isso na prática dos nossos pacientes, né? Muitos deles aí sem progressão há bastante tempo. Então, foi bem interessante rever esse estudo aí 3 anos depois com essas atualizações. Quando a gente vai para a resposta patológica completa, a gente vê também que os pacientes inicialmente tinham uma taxa ali de cerca de 30% de resposta completa, mas essa taxa vai aumentando conforme o follow-up, ou seja, tem pacientes que continuam respondendo mesmo se não tiveram uma resposta completa inicialmente. E é algo para chamar atenção para a gente manter esse acompanhamento e muitas vezes manter o tratamento enquanto o paciente tiver tolerância. Lembrando sempre que a gente já tem. A gente diz na prática, a gente está pegando mão também para manejar esses pacientes, de repente diminuir dose ao longo dessa jornada e conseguir, de repente, fazer uma manutenção muito mais sucinta, tanto de efeito colateral quanto também de custo-efetividade. Tá? E essa combinação, né? Enfortumab mais pembro, então ela teve todo esse destaque na doença metastática. Então, falando dos 2 estudos em um que a gente teve de perioperatório, teve tanto o EV303 quanto o EV304, que foram respectivamente para a doença cisplatina inelegível, que era basicamente comparado com cirurgia upfront, quanto com cisplatina elegível, que era comparado com tratamento, como eu falei,
há décadas muito ativo, que era o tratamento baseado em cisplatina, e o estudo mostrou uma grande superioridade da combinação enfortumab vedotin mais pembrolizumab. Mais uma vez, esse efeito sinérgico que eu comentei, a gente teve uma resposta patológica completa de 57%, né, no EV304. É algo não imaginado até pouco tempo, e agora a gente começa a questionar o quanto que esses pacientes precisam tirar a bexiga, né, ser submetido a cistectomia. Teve até umas discussões importantes, né, que a gente viu, principalmente no AUA, que como a gente está falando de tratamento perioperatório, começa também esses estudos a serem apresentados nos congressos de urologia, e teve até uma discussão de alguns expoentes dessa área que eles falam, né, no inglês, né, EVP first, ask later, ask after, né? Então, assim, primeiro você faz enfortumab vedotin mais pembro e depois você vê se você vai fazer a cirurgia da bexiga, se você vai fazer uma manutenção, se você não vai fazer mais nada, né? De repente os pacientes tiveram resposta completa. Então, começaram a trazer atualizações também, o quanto que é seguro você não fazer a cirurgia. A gente não tem esses dados ainda, mas foram apresentados desenhos de estudos que estão mostrando isso. Em alguns braços você não fazer nada simplesmente, em outros braços você fazer uma radioterapia de consolidação, né? E a gente vai ter que trazer essa informação para o paciente que a gente já sabe. Na prática, é isso que eles nos perguntam, né? O quanto que eles precisam mesmo fazer a cistectomia. Então, só para lembrar um pouquinho dos resultados principais, além dessa taxa bem importante de resposta patológica completa, a gente teve, nesse caso eu gosto de trazer um pouco o hazard ratio, que ele traz um pouco a magnitude, né, do ganho, tanto de sobrevida livre de evento na casa de 0,50, quanto na sobrevida global de 0,60 comparado com cisplatina elegível, para a gente é um ganho de uma magnitude contra um braço controle que até ontem era simplesmente usado há décadas, né? Como eu falei, tratamento de cisplatina. Então, foi bem significativo, foi mudança de prática. A gente ainda tem questões regulatórias ainda no Brasil, né? Para usar isso para todos os pacientes. Hoje, se o paciente chega para a gente cisplatina elegível, a gente ainda tem ótimas opções, que é químio baseado em platina, associado com imunoterapia também, que tem taxa de respostas na casa de 40% com Niagara, né? Que a gente faz durvalumab mais químio, mas a gente não tem muita dúvida de que vai ser consolidado essa combinação cada vez mais. Eu acho que a grande pergunta aqui, né, Rafa, até para a questão de prática clínica, EV mais pembro, né? Então, EV mais imuno é a primeira linha para todo mundo? Ou existe alguma parcela ali de pacientes, alguma característica específica de que talvez essa não seja a primeira opção que você vai pensar ali na prática clínica? Perfeito. Essa é uma pergunta, né, que muitas vezes a gente quer ter também algoritmos, até quem é mais generalista quer ter algoritmos na cabeça, assim, eu posso, então, adotar para todo mundo? Olha, eu acho que a grande pergunta é, posso fazer EV mais pembro para esse paciente? E na maioria dos casos, sim, porque a gente não tem cortes, né, de biomarcadores, então, a princípio, é uma terapia, sim, para todo mundo, mas tem pacientes que não têm acesso, né, então, essa é uma limitação inicial meio óbvia, né, então, os pacientes que não têm acesso, a gente vai lançar mão de outros tratamentos, mas tem uma situação bem peculiar que eu costumo comentar e muitas vezes ela é presente, que é o paciente que precisa de uma terapia mais urgente. Ele precisa de uma terapia porque ele está muito sintomático, ele está muitas vezes, às vezes, tendo algum sangramento urinário, e é uma combinação que a gente sabe que ela é um pouco mais burocrática no sentido de liberação. Você tem que, às vezes, fazer exames antes, né, no sentido de imunoterapia, às vezes você fazer perfil tireoidiano, e muitas vezes a quimioterapia é algo que você tem mais disponível. Então, tem uma parcela de pacientes que, de repente, chega com uma urgência numa internação hospitalar, que eu não abriria mão de fazer uma quimioterapia de urgência para esse paciente, tira ele da urgência e a gente poderia dar sequência, por exemplo, com a avelumab de manutenção, que é o que a gente fazia antes, né, com o Javelin. E a gente tem até estudos de vida real que compararam você fazer o Javelin, que é quimioterapia inicial, os pacientes respondem, você vai para avelumab de manutenção, na progressão você pode fazer enfortumab conforme o EV 203, que é no cenário metastático, e quando você soma a sobrevida global desse paciente, nos estudos de vida real, onde você tem acesso a todas as drogas, eles chegam a sobrevidas globais comparáveis com o estudo EV302. Então, eu não ficaria tão preocupado se eu não pudesse ofertar na primeira linha. Se eu puder sequenciar também, eu vejo com bons olhos e acho que vai ter uma parcela de pacientes que a gente vai poder utilizar isso sim.
Bom, Muito bem, então acho que vamos pro último bloco de rim, o rim talvez meio esquecido ali, né, no GU, né, Rafa, mas com algumas atualizações importantes aqui pra gente comentar. Então, vamos lá. exato, Nath. O Rim foi estrela da GU recém, há alguns anos, quando foi plenária da ASCO, né, com o estudo o Keynote 564, quando você trouxe a adjuvância, que também estava sendo testada há décadas, né, com outras drogas, nunca se conseguia uma positividade sobre a vida global. A gente teve isso com Pembra adjuvante, né? E agora veio o desafio a esse estudo que foi, né, que chamou muita atenção alguns anos atrás. E a gente estava com uma carência de estudos grandes, né, em câncer de rim. E aí teve o LightSpark 022, que foi a combinação de belzutifan com pembrolizumab contra pembrolizumab adjuvante. Então essa foi um elogio que teve ao estudo da gente usar um grupo controle muito ativo, que na época que foi desenhado o estudo a gente poderia ter a discussão ainda se ele era o padrão. Até hoje tem essa discussão, né? Tem alguns colegas que ainda evitam de usar pembro para todo mundo, e eu já vou comentar por que também. Mas o estudo do LightSpark 022, ele teve um endpoint primário positivo, que foi de DFS em 2 anos, de 81% contra 70% de pembrolizumab, que era, até então, o principal estudo positivo. Mais uma vez, a gente volta na discussão de sobrevida global, assim, acho que aqui tá mais do que claro que a gente precisa, assim, desse dado, porque é uma terapia bem tóxica, né, tanto do ponto de vista financeiro quanto clínico, né, o bezutifano, ele traz ali uma fadiga importante, anemia, muitas vezes com necessidade de transfusão, para um paciente que, né, claro, a gente está falando de adjuvância, né, então muitas vezes esse paciente está curado. Então acho que a gente vai ter bastante critério, acho que não tenho visto muita comentário sobre adoção isso na prática, acho que também não é uma coisa do meu dia a dia, mas eu estou bem curioso para a gente ver como que vai ser o follow-up e a atualização de sobrevida global. É uma combinação que está sendo testada no cenário metastático sem muito, vamos dizer assim, entusiasmo, né? Porque os resultados não foram tão positivos quanto se imaginava, mas de repente ela pode ter uma ação melhor num cenário que o paciente tem menor volume de doença, está menos debilitado, mas a gente vê que está se tentando intensificar ainda mais a adjuvância para câncer renal. E eu comentei, né, que o pembrolizumab não é unanimidade ainda. E um dos motivos também é corroborado pelo estudo Rampart, que foi apresentado também agora na ASCO. É um estudo que avaliou, ele tinha 3 braços, né? Um braço que era o braço controle, que você fazia observação para o paciente, né, pós-nefrectomia. O braço experimental, que você fazia durvalumab mais tremelimumab, ou seja, um anti-PD-L1 mais um anti-CTLA-4, e o braço que você fazia apenas durvalumab, né? A gente já tinha os dados de durva mais treme, que tinha sido positivo em DFS, mas ele veio negativo para a sobrevida global, e isso que faz muitos dos colegas falarem que não é um efeito de classe. A gente tem estudos com ipinivo negativo, estudo com atezolizumab negativo, estudo agora com durvalumab mais tremelimumab negativo para a sobrevida global. Então, quanto que o pembro foi só uma questão de desenho ou de enriquecimento de uma população de mais alto risco? Mas eu entendo que não, assim, que o Keynote 564 foi muito bem desenhado, é um estudo que ele é consistente, né, nos seus endpoints, então pode ser uma questão mais ali da própria droga mesmo, às vezes a gente discutir anti-PD-1 versus anti-PDL1, né? E aí quando a gente vê o braço somente do durvalumab, esse sim, ele não veio positivo para sobrevida global e também não teve uma positividade para sobrevida livre de doença, tocando a unidade ali quando a gente olha para o intervalo de confiança, né? E uma coisa bem interessante que a gente sempre fica carente de estudos são nas doenças raras, né? Eu gosto de tumores adrenais, né, que são os mais raros entre os tumores urológicos, mas a gente não teve grandes novidades nessa ASCO, mas a gente teve sim para carcinoma renal medular. É aquele carcinoma que a gente sabe que tem bastante associação com anemia falciforme, muitas vezes você acaba fazendo diagnóstico de anemia falciforme ou de traço pelo diagnóstico do carcinoma renal medular. É uma doença que, ao contrário das outras histologias, como células claras ou não células claras, a gente acaba fazendo mais nessas outras, né? TKI imuno. No medular, o tratamento é a base de quimioterapia, né? A gente tem algumas combinações sempre baseadas em platina,
algumas combinações com doxorubicina, porém, faltam estudos para embasar muitas vezes a prática. A gente faz muitas das condutas baseadas em estudos pequenos. Foi mais um estudo pequeno, mas ele trouxe mais uma evidência, né? A gente já tem um pouco de insight, assim, da parte molecular. Estudos mostram que cerca de 80% dos pacientes têm uma hiperexpressão de EGFR, né? Isso mostrado por imunistoquímica principalmente. E então, sempre tinha essa discussão em relação ao bloqueio da via, mas outras drogas testadas não tinham tido um desfecho tão favorável. Nessa ASCO a gente viu a apresentação do estudo com panitumumab, né? E a gente teve resultados que chamaram bastante atenção do ponto de vista positivo. A gente teve uma taxa de resposta de cerca de 55%, e uma coisa que era também não pensada até pouco tempo para uma doença difícil de tratamento e pré-tratada, né? Pacientes que já tinham recebido platina. Então, como a gente tem uma carência, né, de estudos maiores, a gente não imagina que talvez teremos grandes estudos, é algo que talvez a gente pode começar a aplicar na nossa prática já, né? Se hoje a gente recebe um paciente com carcinoma medular renal que precisa de taxa de resposta e já usou platina, uma droga que a gente tem bastante manejo, como o panitumumab, e de relativo fácil acesso, eu entendo que hoje é algo para a gente adotar na nossa prática. Tem a discussão se ela vai ser combinada com paclitaxel ou mesmo com platina, se o paciente usou há bastante tempo. Mas o estudo também permitia até mesmo monoterapia, né? Então, de repente, isso vai ter que ser individualizado. Mas sim, acho que é uma droga que a gente pode já utilizar na nossa prática. Talvez tenha questão de aprovação, porque era um estudo fase 1/2, mas a gente ficou bem contente de ter avanços aí em doenças raras, que os pacientes são tão carentes de novas opções, viu? Pelo menos para abrilhantar um pouquinho de carcinoma renal, como você comentou, tem sido aí um pouco mais deixado de lado, pelo menos de grandes estudos nos últimos congressos. Perfeito, Rafa. Eu acho que até para a gente comentar um pouquinho aqui, finalizar, né, de tumores raros, que é justamente o carcinoma medular de rim, que normalmente não ocupa um grande destaque nos congressos, né? Mas que na ASCO agora a gente teve alguns destaques, principalmente aqui, você que já comentou, né, um pouco do panitumumab, mas a questão bem prática aqui, né? Isso muda a sua prática, seja bem direto aqui, você comentou um pouquinho que precisa verificar qual que é o paciente, qual isso vai estar associado ou não, isso muda a sua prática clínica e como mudaria? É claro que a gente pode às vezes sair pela tangente, né, no sentido de individualizar, porque, claro, assim, tem pacientes que às vezes a gente sabe que tem alguns que respondem bem a químio, e muitas vezes você faz ali um ciclo baseado em platina, ele tem uma resposta, e você pode deixar isso para uma segunda linha e abrir mão de uma terapia nova. Mas como a gente é bem carente disso, e infelizmente a maioria dos pacientes não tem um prognóstico favorável, eu não pensaria duas vezes, para ser bem direto para você, Nath, assim, acho que se eu tivesse com o paciente na minha frente, eu ia lutar para a gente conseguir essa prescrição, porque o estudo foi bem convincente, né? Ele mostrou uma boa PFS, né? Na casa de 9 meses, coisa que a gente tinha aí dados bem inferiores com quimioterapia, teve uma boa taxa de resposta, então eu estaria bem animado em poder prescrever isso para o meu paciente que estivesse comigo hoje, sim. Muito bem, Rafa. Eu acho que a gente aqui conseguiu abordar muitas das atualizações, né, do gênito urinário. E claro que para perguntas, questionamentos, eu sempre gosto de colocar isso no final, né? Também quem não concorda pode comentar, que depois a gente responde e a gente está super à disposição para isso também. Obrigada, Rafa, pela parceria de sempre. A gente se vê no próximo videocast. Obrigado, Nath. Um abraço a todos.